Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu vou repetir e no final, quem concordar com isso, quem está vivendo isso, esperando isso, dê um amém aí, um glória a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, aleluia. Pode se sentar, meus queridos. Essa é a igreja viva do Senhor. É o que foi declarado aqui desde o início, né? A igreja que não para, a igreja que não é derrotada, a igreja que é confiante. E depois, então, desse louvor aí das mulheres, né? Confirmando tudo que já foi dito, louvado seja Deus. Queridos, eu fiquei pensando, né? Sobre essa campanha. E eu falei, meu Deus do céu, levantar pela madrugada, Wesley. Vê se pode um negócio desse para orar. Falei, ô Senhor, o povo que trabalha o dia todo, né? O povo que soa a camisa aí, quando chega em casa, janta, toma aquele banho e vai dormir, acorda de madrugada. É só quem tem fé que faz isso, não é? É só quem tem muito amor pela família que faz isso. É só quem verdadeiramente confia no agir de Deus que entra num desafio desse, né? O pastor Renato compartilhou comigo a ideia, falou, ô Senhor, lá tem ele. Mas graças a Deus que tem um corajoso aí para empurrar a gente, né? Não, graças a Deus que tem sempre alguém aí que Deus usa. Queridos, por isso nós somos fortes. Por isso nós somos uma igreja que ninguém vence, que ninguém para. Porque nós somos direcionados por Deus. Nós aceitamos tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. E quando é então pela família, né, Alisson? Quando é então pela família? Como parar, né, Carlos? Quando é pela família, como parar, né, Pedro? É levantar a cabeça, mesmo passando por dores, né? Mesmo passando por luto, mesmo passando por momentos tão difíceis. Mas é levantar a cabeça, meu querido, e falar, eu vou para cima porque é pela minha família. Eu continuo de pé porque é pela minha família. Está valendo a pena porque é pela minha família. Aleluia. Queridos, em Jó 1:1, nós já lemos, o pastor Renato leu domingo passado, eu quero ler novamente. Havia um homem na terra de Uf. Isso aqui é o autor do livro de Jó falando sobre Jó. Não é revelado exatamente quem é, né? Muitos acreditam que seja o próprio Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso, o autor de Jó falando sobre Jó. Depois você vira a página, uma página só da sua Bíblia, e você vê o próprio Deus falando algo referente a Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí você anda mais um pouquinho, 1:10. Esse versículo me chamou muita atenção. Satanás falando, acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Queridos, algo que me chamou em relação a isso que nós lemos, me chamou muita atenção, é que Satanás, né, de fato, ele é um imprestável. Não tem adjetivo para falar dele, mas ele tem algo que me chama a atenção, ele é persistente. Ele é persistente, ele fica em cima, ele faz hora extra, ele vai de madrugada, horário que for. Ele está atento. E quando eu li isso, eu lembrei do que Pedro, o apóstolo Pedro, falou lá em 1 Pedro, acho que 5:8, para a gente ficar atento, para a gente ficar bem vigilante, espertos. É engraçado que quando a gente fala na questão de Satanás, né, seja o nome que você quiser dar, Satanás, diabo, alguns ficam meio assim, preocupados e até começam a repreender em nome de Jesus. Mas não é novidade para nós. O que o autor de Jó falou aí no Velho Testamento, Pedro confirma lá no Novo Testamento. Por que nós devemos permanecer vigilantes? Por quê? Porque o diabo, ele é persistente. Ele não desiste, ele fica o tempo todo atento. Então, ele fica de lá, nos vigiando, nos observando, para ver se em algum momento, em alguma situação, nós vamos dar uma brechinha. E veja só como o nosso Deus é misericordioso conosco. Você pode dar um glória a Deus pela misericórdia dele na sua vida? Porque Deus, ele também, já sabendo de tudo isso que nós iríamos passar, desses riscos
que nós corremos. Lá em Tiago, ele deixa algo registrado para nós. Ó, vocês, geração eleita, um povo aí firme, um povo que foi pago um alto preço por vocês. Então, ó, para vocês não correrem o risco, vocês permaneçam, fiquem 100% conectados com Deus. Vocês estejam aliançados com Ele. Está lá em Tiago 4,7. Vocês se entreguem totalmente a Ele. Vocês se disponham totalmente a Ele. Porque sabe o que vai acontecer quando o diabo estiver aí, né, fazendo a vigilância dele, né, a andança dele por aí. Ele vai olhar, mas querido, nem perto ele chega. Nem perto ele chega. Nem perto ele chega. Porque ele sabe que nós somos um povo lavados e remidos pelo sangue. Não pense você que você não é visto pelo inferno. Não tenha medo disso. Se tem alguém, quando ouve essa frase, quando o pastor Renato fala aqui, né, o diabo adora você, o diabo desiste de você. É mentira um negócio desse, queridos? Lógico que não. Lógico que não. Ele só vai desistir nós quando Deus nos recolher. Então fiquem atentos. Porque de fato nós vivemos numa guerra espiritual. Mas sobre nós está o sangue de Jesus. Sobre nós está a mão poderosa do nosso Deus. À nossa volta estão os anjos que Deus ordena trabalhar por nós, nos ajudar. Está em nós está o Espírito Santo. Está o Espírito Santo que nos fortalece, que nos renova, que nos ajuda, que nos guia, que nos faz lembrar todas as coisas. Nosso amigo fiel, que não se aparta de nós. Então não se assuste quando você ouvir falar essa frase. Não se assuste quando você ouvir falar do cão. Você fala, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão junto comigo e falar? O diabo não tem poder nenhum sobre a minha vida. O diabo não tem poder nenhum sobre a minha família. Somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. A segunda coisa que me chamou a atenção é que o diabo fez referência de nós. O diabo teve que fazer referência da nossa pessoa. Glória. O diabo, ele ouviu tudo que Deus falou de Jó, sobre Jó. E ele falou para Deus o seguinte: em volta desses, como Jó, minha pessoa, sua pessoa, em volta desses que são como Jó, tem uma cerca viva. Em volta deles tem algo que os protege. Protege a sua família, protege seu lar, protege suas finanças, protege sua saúde. Eles têm parte contigo. Esses que são aliançados contigo, são blindados. Nada pode contra eles. A obra das suas mãos, tudo vai bem, porque as suas mãos são abençoadas. E tudo isso por quê? Porque o Senhor Deus está com eles. Queridos, o diabo teve que admitir isso. O diabo teve que reconhecer que nós somos um povo diferente. Que nós somos um povo que temos um destino, que temos um propósito, que sabemos para onde nós vamos. Ele sabe tudo a nosso respeito. E isso não é para te assustar. Pelo contrário, é para te deixar feliz, contente, satisfeito, no bom sentido, orgulhoso da vida que você tem tido com Deus. Nós temos parte com Deus. Nós somos um povo completamente abençoados por Deus. Levanta a tua mãozinha de novo e diga: eu minha casa, completamente abençoados. Amém. Queridos, nós somos protegidos, nós somos prósperos, nós somos separados, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos verdadeiramente, completamente abençoados. Amém. E aí você diz: pastora, sou tão abençoada assim, estou passando um perrengue aí na minha finanças. Sou tão abençoada assim e estou passando um aperto aí na minha saúde. Queridos, entendam uma coisa: nós somos abençoados, completamente abençoados, porque em todas as áreas, em todas, não algumas, em todas as áreas da nossa vida, nós temos a mão poderosa de Deus. Nós temos a bênção de Deus estabelecida sobre as nossas vidas. O que acontece? Tem situações, tem momentos, tem áreas da nossa vida que a gente olha e fala: eu preciso de uma intervenção urgente de Deus.
Eu preciso de uma manifestação urgente. É para ontem, Senhor. E Deus diz a você: eu sei todas as coisas. Não preciso de ordem humana para agir. Sei o tempo de agir, sei o tempo de fazer, sei o tempo de falar, sei o tempo de tirar. E Ele nos traz na memória essa manhã. Aquiete o teu coração. Aquiete o teu coração. Ele sabe todas as coisas. Ele governa todas as coisas. E a nossa vida é totalmente colocada nas mãos dele e está totalmente à disposição dele. Jó 1:8. Deus se referindo a Jó. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ler novamente. Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Veja só, essa foi a colocação que Deus fez referente a Jó antes, diga comigo, antes dele cair. Não, agora você não sei. Antes dele passar pela aflição. Estava tudo bem com Jó. Estava tudo magiclique com Jó. Estava tudo uma perfeição com Jó. Tudo ia bem com Jó. Jó era reconhecido por onde ele passava. Por onde ele passava, fazia continência a Jó. Por onde Jó passava, tinha elogios. Por onde Jó entrava, saía, tinha referências ótimas. A sua família ali vai um homem rico, homem poderoso, homem glamouroso. Tudo isso se ouvia sobre Jó. E foi nesse momento que Deus fez essa referência a Jó. Aí, se você ler mais um pouquinho, como nós lemos, Jó 2:3. Veja só, vou ler algo que não é novidade para ninguém, mas eu preciso ler. Jó 2:3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir. Agora, Deus faz a mesma referência a Jó, as mesmas palavras de Jó 1:8, mas isso Jó já num estado de decadência, isso Jó já doente, isso Jó já entregue às chagas, isso Jó já sabendo da sua falência total, isso Jó sabendo das terras que tinham sido tomadas, das vacas, dos camelos, de tudo lá que Jó tinha. Deus faz a mesma referência a Jó. E sabe o que eu entendo com isso? Nunca foi sobre o que nós temos. Aleluia. Sempre foi sobre o que nós somos. Deus nunca se importou com o que nós temos. Não é novidade para Deus o que nós possuímos. Não é novidade para Deus, não é surpresa para Deus a nossa conta bancária, o nosso currículo exemplar, as pessoas que nós consideramos com status que nos rodeia. Nada disso interessa a Deus. Para Deus, o que Ele sempre levou em conta é o que nós somos, quem nós somos, não o que nós temos. Veja só, o que destacava a pessoa de Jó. Lá no inferno, não se assuste, porque você também é destaque lá no inferno. O que destacava a pessoa de Jó lá no inferno não era a lista de tudo que ele possuía. O que incomodou Satanás referente a Jó não foi toda a riqueza que ele possuía, mas foi o caráter, a essência que ele carregava. Isso sim causou uma confusão, isso sim causou uma intriga lá no inferno, um nó na cabeça de Satanás. E é isso que importa, queridos. Não é o que nós temos, não é o que nós possuímos, mas é quem nós somos, é o que nós carregamos, é a nossa essência. Amém? Jó representa homens e mulheres que não se curvam aos encantos do mundo. Jó representa homens e mulheres, um povo que não aceita andar na mesma direção do mundo. Jó representa um povo que prioriza a vida com Deus. Jó representa um povo que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Jó representa um povo que leva a marca do Cordeiro. Jó representa um povo que sabe que sua morada não é aqui. Jó representa um povo que não se apega às coisas deste mundo. Jó representa um povo que não se envaidece com títulos, com elogios. Jó representa um povo santo, uma raça eleita, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva
exclusiva de Deus. Nunca foi sobre o que nós temos, mas sempre foi sobre o que nós somos. Sobre o que nós somos. O que incomodou o inferno referente a Jó não foi o dinheiro que ele tinha, não foi o ótimo emprego que ele tinha, não foi o ótimo currículo que ele tinha. O que incomodou o inferno foi quem Jó era, a integridade de Jó, a retidão de Jó, a fidelidade de Jó para com Deus, o amor de Jó para com Deus, para com sua família. O que incomodou o inferno era que Jó não aceitava as mentirinhas. O que incomodou o inferno é que Jó não aceitava se sentar em uma mesa, acompanhando amigos, em bebidas, em conversas totalmente ofensivas a ele e à sua família. O que incomodava Jó, o que incomodava o inferno, era que Jó não aceitava. Quando passava uma mulher, quando passava alguém, seus amigos fazendo piada, Jó não estava ali, Jó não estava participando. O que incomodava o inferno era que quando seus amigos chegavam com algo diferente oferecendo, Jó tinha a postura para dizer não. Isso incomoda o inferno. Isso incomoda o inferno. Queridos, como o pastor Renato ministrou, algo agora que me chama muita atenção na vida de Jó. O pastor Renato, no domingo passado, falou sobre os filhos de Jó. E deixou claro, e a gente deduz isso pelo texto, que os filhos de Jó, eles já eram adultos. Eles já eram adultos. E hoje o que eu queria falar com vocês também era em relação à autoridade que Jó deixa claro aqui no texto que ele tinha sobre a sua casa, sobre a sua família. Jó nos ensina a exercer a autoridade constituída por Deus sobre nós, a autoridade delegada a nós através de Jesus. Jó, em várias partes aqui, eu vou citar só duas, nós percebemos a autoridade que Jó tinha sobre a sua casa. Deus separou um povo corajoso, um povo ousado. Aleluia. Nós somos todos os dias fortalecidos pelo Espírito Santo a exercer tudo que Deus traz aos nossos ouvidos. Às vezes você pensa, né, é tão fácil falar, mas você fica daí pensando em tantas coisas que diz respeito à tua vida, mas querido, não pense que é você, que é de você. Tudo que Deus espera de nós, Ele nos capacita a fazer. Amém? E eu queria falar nesse momento aos pais. Quem é pai aí? Paizinho, levanta a mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem é mãe? Amém. Glória Louvado a Deus. seja Deus. Pai, né? Para facilitar a vida, né, pastor? Ok. No versículo 5, aí no capítulo 1, diz que Jó, quando os filhos terminavam de fazer toda aquela festa, tudo aquilo que eles faziam, Jó mandava um recadinho básico para eles. Venham todos. Eu preciso de todos aqui. Nós vamos ter um momento com Deus. Pensa bem você, né? Você chamando teu filho. Vamos pensar em filhos. Você que é pai, né? Quem tem ainda seu pai, mas já é pai também. Pensa em você já adulto. Você, depois de um tempo aí, só, né, tranquilidade, né? Tirar um tempo aí para refrescar a cabeça, como já fazia com os amigos. Teu pai manda um recadinho para você. Ó, Rodrigues, vem para minha casa a tal hora. Hilton, tal hora quero você na minha casa. Calício, não falte ao compromisso. Tal hora eu quero você na minha casa. E assim ia, independente da idade. Nilton, Paulo, Michel, Robinho, tal hora quero todos na minha casa. Para um banquete não, para uma festa não, para um churrasco não, para santificar, para adorar. Eu quero todos na minha casa. Nenhum faltava. Nenhum mandava um WhatsApp, sinto muito, tenho um compromisso. Nenhum dizia, ai papai, bem que eu queria, mas acabou de chegar fulano, não tem como ser delicado com ele. Nenhum ousava fazer isso. Todos compareciam ao chamado do Pai. Sabe o que significa isso? Para mim e para você, significa que ali tinha paternidade reconhecida, paternidade exercida, paternidade conquistada. Ali tinha relacionamento de pai e filhos. Relacionamento, queridos. Olha só o que eu vou falar para você.
onde há relacionamento, vocês entendem? Vocês sabem o que é relacionamento, não sabe? Vocês entendem o que é relacionamento, sabe? Entende? Amém. Onde tem relacionamento, não precisa ter autoritarismo. Onde tem relacionamento, não precisa ter nada forçado. Os filhos de Jó não eram crianças, não eram adolescentes, né? Para dizer, enquanto é criança e adolescente, eu falo, tem que obedecer. Não, eram adultos. E todos obedeciam. Marrudos, ficaram amarradas? Não. Alegres, satisfeitos, eles estavam ali. E aí eu pergunto para você hoje, eu pergunto para mim hoje, onde estão os pais nos dias de hoje? Onde estão os pais? Pais que não ignoram situações que começam a aparecer. Pais que se fazem presentes. Hoje, infelizmente, tem muitos pais que não se dão conta do que anda acontecendo com seus filhos. Tem mães que vivem à mercê da vontade dos seus filhos. Hoje, para alguns, está invertido os valores, né? Ao invés dos filhos obedecerem pai e mãe, os pais se rendem aos encantos de filhos, de filhas. E isso é independente da idade. Pais, e eu me incluo nisso, está em tempo de nós trazermos para perto de nós os nossos filhos. Está em tempo de nós abraçarmos, conversar, ser amigo, ser presente. Está em tempo. Hoje não precisa, é desnecessário nós falarmos de tudo que anda acontecendo. Né? Não precisa, isso daí já está, né, gritando. Mas o que nós podemos fazer? Ter atitudes como a de Jó. E eu repito, para nós conseguirmos isso, ter os nossos filhos perto de nós, ter os nossos filhos como os nossos amigos, não é autoritarismo. Não é eu mando, ele obedece. Não é. Eu convido ele vir. Aleluia. Eu chamo ele vir. Porque ele sabe o pai, a mãe que eu sou. Então, queridos, Deus nos chama para estarmos mais perto dos nossos filhos. E se de repente você tem feito isso, e se de repente, com todo o cuidado que você dá, com toda a atenção que você dá, mesmo assim você percebe que nem tudo está legal, você percebe que nem tudo está saindo como você gostaria, não critique, não aponte, não tenha ali, sabe, um discurso preparado para afrontar os seus filhos. Não, traga para perto. Lembra ele que tem um pai acima de você, que o ama, que cuida dele, que está esperando por ele, que tem os braços abertos para abraçá-lo, para ajudá-lo, em nome de Jesus. Deus espera de nós, sem dúvida nenhuma, atitudes que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Bom seria que todos nós, homens e mulheres, que frequentamos uma igreja, que temos aí acesso à palavra de Deus, e expressássemos de fato a autoridade que Deus colocou sobre nós dentro dos nossos lares. Que bom seria ver pais, ver mães preocupados, não em saber da nota do fechamento lá do bimestre, do boletim, mas preocupados em inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Que bom seria ver pais, ver mães preocupados, não só com o desenvolvimento físico dos seus filhos, né? Se está emagrecendo, se tem vitamina isso, se aquilo, se olhar lá a cartela lá de consulta lá da pediatra, ou com quem meu filho está saindo, com quem ele está namorando, se preocupasse em ver o desenvolvimento espiritual dos seus filhos. Que bom seria, se ao invés só de nos preocuparmos com tantas coisas que o mundo aí nos apresenta, com tantas coisas que hoje o mundo oferece, né, que está no nosso alcance. Quando eu digo muito, mundo não é que é tudo ruim, não, tem muita coisa boa, tem aula de judô, tem balé, tem tanta coisa aí, tem curso, tem um monte de coisa boa que está no nosso alcance. Mas que bom seria que a gente se preocupasse e incentivasse os nossos filhos no batismo com o Espírito Santo, na mesma intensidade que nós empurramos eles para tantas outras coisas. Isso Deus espera de nós. Isso Deus deseja de nós. Zelar pela família, o bem maior que Deus tem colocado em nossas mãos, que Deus colocou em nossas mãos. Família é o projeto de Deus. Aleluia. Família é o presente de Deus para nós. E queridos, nós, mães, pais, não
devemos nos sentir culpados se de repente não está saindo exatamente como a gente gostaria. Hoje, Deus nos encoraja a ir para cima. Hoje Deus nos encoraja, sabe, a mudar a nossa ótica, a olhar, a perceber aquilo que não está legal, aquilo que não está saindo como deveria. E nós pedimos ajuda a Ele, pedimos ajuda de repente a profissionais, a falar, eu vou resgatar o meu filho, eu vou trazer o meu filho para perto, eu vou ser aquele pai, aquela mãe que tem uma visão espiritual, que se dá conta do que está acontecendo, e eu vou ser presente na vida do meu filho. E a outra parte que Jó exerceu a autoridade dele. E que Deus nos convida nesta manhã a fazer isso de uma maneira bem radical. Eu gosto dessa palavra, eu uso ela comigo todos os dias. Oh, Senhor, misericórdia. Mas nós precisamos ser radical conosco. Quando Jó já está naquela situação terrível, terrível, a esposa de Jó vira para ele e diz o quê? Isso, amaldiçoa o seu Deus e morre. Queridos, muitos criticam, né? A mulher de Jó. Essa semana eu estudando sobre Jó, eu li tanta coisa que eu falei, Jesus amado, esse povo deveria ser processado, brincadeira. Mas a esposa de Jó, ela vê na situação dele, ela vira para ele e diz, né, esquece de tudo, abre mão da sua integridade e morre. E Jó em seguida ele fala, mulher, você está desesperada, não sabe o que você está falando não, vai cuidar nada da cozinha, vai ver o que estou lá, vai fazer alguma coisa da vida. Eu estou aqui, eu não abro mão da minha integridade, eu estou aqui, eu não abro mão da minha fé, eu estou aqui, eu não abro mão da minha vida com Deus. Queridos, quando a mulher de Jó, a nossa mente acaba assim, frisando para nós, somente quando ela fala, né, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas antes disso, ela falou algo bem interessante. Ainda conservas a tua integridade. Ainda conservas a tua integridade. Jó, ele estava numa situação terrível, terrível, terrível. E ainda conservava a sua integridade. Ele ainda conservava a sua fé. Ele ainda conservava o amor a Deus. Ele ainda conservava a fidelidade a Deus. O que mantinha Jó de pé? O que mantinha Jó de pé? Algumas migalhas que levavam para ele, para comer durante o dia? O que mantinha Jó de pé? O desejo de vingar-se de todos e de alguma forma se levantar daquela situação? Não! O que mantinha Jó de pé era a fé, a certeza de que coisas melhores iriam acontecer. Era a certeza de que ele tinha um Deus. E mais adiante ele diz, eu tenho um Deus, o meu Redentor vive. Os planos que ele tem a meu respeito não vão se frustrar. Hoje o que nos mantém de pé é a nossa fé em Deus.